Atos capítulo 9, verso 19, que diz: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com que, gente? Com os discípulos que estavam em Damasco. Olha aí. Então, depois de 3 dias em jejum total, 3 dias sem comer e sem beber, jejum absoluto, agora ele volta a se alimentar. Depois de satisfeito, ele faz o que, irmãos? Ele fica alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Qual era o objetivo dele ficar alguns dias ali com os discípulos que estavam em Damasco? Ele entender mais sobre Jesus, aprender mais, ser discipulado, porque ele conhecia a lei, mas ele precisava conhecer o que, gente? A graça. Tem muitas pessoas que só conhecem da lei, só vive, sabe, olho por olho, dente por dente, mas que precisa conhecer a graça de Deus, precisa conhecer o amor do Senhor, precisa conhecer que Jesus enviou seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Precisa entender que quem vive na graça vive debaixo do favor de Deus, vive debaixo da bênção de Deus, não para julgar as pessoas, mas para aprender a amar. E ele precisou ficar por um período de tempo ali próximo a Damasco para aprender, irmãos, para entender. Não pensa que a partir dali Saulo já saiu mundo afora, não foi bem assim não. Ele teve que ficar um tempo naquele local ali, naquela igreja local. A gente vê que muitas pessoas, ela não sabe nem meia dúzia de versículos, ainda já quer sair por aí não, já estou convertido, eu vou sair. Não é bem assim. Você precisa de um treinamento de discipulado. Você precisa entender primeiro quem é Cristo na sua vida, para que você possa apresentar Cristo a outras pessoas. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei a quem eu sirvo, como é que eu vou estar falando para outras pessoas? É o que o Senhor fala: pode um cego guiar outro cego? Então a visão dele foi restaurada. Claro que ali o Ananias, bem possível que apresentou o Saulo a outros servos de Cristo ali naquela região. E diz no versículo 20: e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o que, gente? O Filho de Deus. Então, Saulo foi àquele local com que objetivo inicial, gente? Vocês lembram? Qual era o objetivo inicial de Saulo naquele local, naquela sinagoga? Perseguir. Mas antes de chegar nesse local, ele teve uma abordagem direta do Senhor Jesus Cristo. E agora, ao invés de estar lá perseguindo com o propósito inicial dele, ele está pregando nas sinagogas sobre Jesus. Imagine um nó que deu na mente das pessoas que ali estavam. Mas ele não veio para aqui com esse objetivo. Eu não estou entendendo porque ele está agora. Então quando ele chega lá, ele é bem recebido, porque a carta que ele tinha recebido do sumo sacerdote ainda tinha valor, não tinha caducado não, meu irmão. Entende isso aqui? Então as pessoas recebem ele naquela cidade
a mando do sumo sacerdote, com autorização do sumo sacerdote. E de repente ele começa a falar de Jesus. De repente ele começa a falar daquilo que havia sucedido com ele no meio do caminho. Ele começa a apresentar Jesus para as pessoas. Veja que situação totalmente diferente da inicial. De repente você, sou eu, que tínhamos uma visão errada sobre o Evangelho, mas o Senhor te pegou de jeito, assim como me pegou de jeito, para mudar minha visão, para mudar a sua visão. Eu que tenho que estar, preciso estar aberto a essas mudanças que o Senhor quer fazer e está fazendo na minha vida. E nem sempre, e nunca, melhor dizendo, será como eu quero, como você quer. Sempre tem que ser da maneira que Deus quer, porque a maneira de Deus é boa, perfeita e agradável. E tem momentos que da maneira de Deus a gente não quer, mas se nós deixarmos Deus conduzir o barco, pode ter a certeza que Ele vai estar nos conduzindo em pastos verdejantes. Pode ter certeza que ainda que andemos em alguns momentos de nossas vidas no vale da sombra da morte, se nós não temermos e confiarmos que Deus estará conosco diante dessa situação, acredite, o final será triunfante e o nome do Senhor será exaltado na sua vida, no nome de Jesus. E aí ele continua, 21. Todos os que o ouviam estavam o que, gente? Atônitos. Por quê? Porque estavam atônitos, atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Entende? Então, as pessoas ficavam o que, gente? Atônitos quer dizer o quê? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou conseguindo assimilar o que está acontecendo aqui. Sabe aquele negócio de você esperar algo de uma pessoa e de repente ser outra? Alguém já viveu isso? Você esperar algo de uma pessoa, de repente você fica assim, atônito, espantado, não estou entendendo nada. Porque quando eles receberam o Saulo de Tarso ali, a ideia inicial vai levar uns 3 hoje. Vai levar uns 3 hoje. De repente ele começa a falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar que Deus pode mudar a vida deles. E depois que a maior experiência que ele teve na vida foi ter esse encontro com Jesus, a quem ele tanto perseguia. E os homens começam a ficar: ele tomou o medicamento dele hoje? O que está havendo aqui? Só que mesmo dentro de um curto espaço de tempo que ele teve de discipulado, de treinamento, aquele pouquinho que ele já sabia sobre Jesus, ele já estava falando. Ele não perdeu a oportunidade de falar do que Deus podia fazer na vida daqueles que estavam ali presentes. Veja que maravilha. Você se converte, aceita o Senhor Jesus como Salvador na sua vida. A base que o Senhor te dá, você já pode usar essa base para estar orientando, ajudando outras pessoas a entender que sem Jesus não somos nada.
que todo ser humano carece da graça de Deus, por mais que não venha admitir, carece da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus estamos perdidos. O mundo jaz no maligno. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos conforta. É a graça do Senhor que a cada amanhecer nos dá forças para permanecermos esperançosos e confiantes de dias melhores na presença de Deus, no nome de Jesus. Porque se não for na presença de Deus, é perda de tempo, é só desgaste, é só canseira, enfado e etc, e etc. Vamos lá. 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o que, gente? Por que ele se esforçava, irmãos? Muito mais. Porque neófito na fé. Primeiro que ele é neófito. Sabe o que é neófito, né? Ele está iniciando na caminhada. Então, quando você está iniciando, você explica e vai explicando mais, explica mais, para ver se a pessoa conseguiu entender o que você está passando. Então ele se esforçava para mostrar às pessoas que elas precisavam compreender a palavra que ali estava sendo pregada. Só que confundia ainda mais os judeus que habitavam ali, por conta de que mas ele não vive isso, ele estava perseguindo a gente. Agora está esse negócio de Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, de que Jesus cura, salva, liberta, transforma, ainda leva para o céu. Não, tem alguma coisa estranha aí. Só que ele falava e não cansava de falar, se esforçava mais ainda, para que todos viessem a entender que todo ser humano precisava de Jesus. Então aí, o que acontece? Verso de número 23. E tendo passado muitos dias, os judeus, o que, irmãos? Tomaram conselho entre si para o quê? Olha aqui, irmãos. Eu pergunto a você, quem eram os judeus? O povo de Deus. Preste atenção nessa revelação bombástica que Deus me deu aqui agora para vocês. E nós que dizemos ser de Deus, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Com o quê? Às vezes, nós criamos uma certa rejeição, não é verdade? Quando certas pessoas, ou quando pessoas com atitudes duvidosas, decidem servir a Deus. Até mesmo dentro de casa. Por exemplo, a pessoa que vivia no alcoolismo. De repente a pessoa, assim como um Saulo, ela teve um encontro com Deus, você não sabe, mas ela agora ela quer servir a Deus. O familiar, ao invés de estar ajudando a pessoa para que ela venha crescer e que aquilo venha ser de fato ser confirmado na vida dela, o que muitos fazem, infelizmente? Isso aí é fogo de palha. Demora uma semana para ele voltar a tomar pinga novamente. Pessoa que vivia no mundo do crime, mas de repente ela decidiu, não, chega, eu quero viver para Jesus. Mesmo ela sabendo que não vai ser fácil a transição, ela decidiu, eu quero servir a Jesus agora. Não quero mais viver essa vida de violência. Eu quero agora servir a Jesus, quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ajudar as pessoas.
Irmãos, a igreja, o povo de Deus tem que fazer o quê? Abraçar essa pessoa, está incentivando, permaneça firme, orando por ela, jejuando por ela, consagrando com ela, treinando ela. Vamos, me acompanhe, vamos, vou te mostrar o que Jesus pode fazer, vamos lá. E não açoitar a pessoa, e não ficar incriminando a pessoa, e não ficar discriminando a pessoa, criando barreiras, impedindo a que a pessoa sirva a Deus. Infelizmente, a gente pensa que não, mas aqui dentro desse texto, você já percebe um certo o quê? Preconceito. Sim ou não? Tem um certo preconceito aqui, porque ele vivia perseguindo. Por que não dá uma oportunidade para a pessoa, para saber se de fato o que ele está falando é verdade? Eu tenho um hábito comigo, sabe? Quando alguém fica falando de outra pessoa para mim, ao invés de eu rejeitar a pessoa, eu procuro ter uma aproximação no mal da pessoa, para entendê-la melhor, porque ela é assim. É uma coisa que Deus me ensinou, tem pouco tempo isso, né? Tem, acredito que 3 anos que eu aprendi, 4 anos que eu aprendi a viver dessa forma. Alguém fala mal de alguém, eu prefiro encurtar a distância, entender por que aquela pessoa é assim com aquela, ou se de fato é verdade o que me foi passado, e que nem sempre é verdade. Geralmente eu consigo extrair coisas boas dessas pessoas que geralmente falam mal. Eu consigo extrair coisas boas. Eu chego perto delas, começo a bater um papo, entender, fazer um raio-x da pessoa, né? E aí vejo, nossa, a pessoa é uma bênção, era uma pedra bruta e que ninguém conseguiu lapidar até o momento. É só saber trabalhar a pessoa, que vai ser um vaso precioso nas mãos do Senhor. É só você procurar entender a mentalidade das pessoas, mas não temos paciência para isso. Não queremos saber disso. Queremos que todo mundo nos entenda. Eu sou assim, você precisa me entender. Meu jeito é esse. Mas nós temos uma dificuldade imensa para entender outras pessoas, assim como essas pessoas ouviram o que Saulo estava ali dizendo, mas passando muitos dias, eles fizeram o que, irmão? Conselho. O que é isso aqui? Se reuniram, combinaram ali, nós vamos ter que criar alguma maneira de tirar esse rapaz perto da gente, porque ele deve estar armando alguma coisa aí. A desconfiança. Tem gente que é desconfiado por vida. Chega o que? Da sombra? Até da sombra, é desconfiado por vida. Por que não dá uma oportunidade? Aquele vizinho lá que é meio complicado, passa por ele, começa a falar com ele, bom dia, Deus te abençoe. Não tira pedaço de ninguém, você encurtar a distância. Você procurar, com as suas atitudes, mostrar para outra pessoa que ela pode ser melhor do que tem sido, que ela pode transformar o comportamento dela a partir do momento que ela aceitar o convite que o Senhor tem feito a ela. E já faz, ela tem rejeitado até o momento, talvez por conta da atitude de alguns que se dizem de Deus, mas tem um olhar mais aguçado para criticar, na verdade, para julgar, do que para trazer a pessoa para perto dela e tratar. Porque cuidar de gente dá trabalho.
E infelizmente são poucos que querem ter esse trabalho de cuidar, de gastar tempo, de ganhar tempo ali cuidando das pessoas. É mais fácil julgar, é mais fácil rejeitar, é mais fácil desprezar do que ter um tempo ali para estar ouvindo e assimilando. Ainda mais no mundo atual, né? O mundo que as pessoas vivem mais o quê? Presas aonde? No celular, nas mídias sociais. Dá mais atenção a isso aqui, ó, do que é o ser humano. Ali a pessoa ali, quero falar com você. Pode falar. Eu estou te ouvindo. Pode falar. Mas eu quero que você olhe no meu olho. Não precisa olhar no seu olho não, pode falar. Entende, gente? Se você é uma coisa importante, você tem que falar o quê? Só me dê um minuto. Eu já termino aqui. É mais educado. E a pessoa entende que você não está ali brincando, sim ou não? Está vendo se tem uma coisa importante ali assim que você terminar. E mesmo assim tem coisas que você tem que deixar para depois. É na verdade. É mais fácil procurar ou criar situações que você não percebe. Num caso aqui, claro, a ideia era matar literalmente. Mas às vezes matamos as pessoas espiritualmente por não darmos uma oportunidade, por não termos uma aproximação maior da pessoa. Preferimos deixar a pessoa de lado. E temos que ter muito cuidado quanto a isso, enquanto servo de Deus, em nome de Jesus. Verso 24. Mas as suas ciladas, o que, gente? Vieram ao conhecimento de Saulo. Olha que coisa, Deus não deixa nada, é o que? Em oculto, meu irmão. Chegou ao conhecimento de Saulo, que estavam criando situações para atrapalhar a vida dele. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Então, para ele se escapar, irmãos, quem queria acabar com a vida dele não foi nenhum descrente, não foi nenhum incrédulo, foram pessoas que se diziam de Deus, que tinham conhecimento da lei, mas não conhecia nada da graça. Você tem que ter cuidado, que tem gente aí que quer matar você espiritualmente com as conversinhas atravessadas. E você tem que procurar um meio para se desvencilhar destas pessoas, senão elas podem acabar te matando espiritualmente. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você que me acompanha em casa, você está entendendo? Você tem que ter muito cuidado. A gente tem que seguir os padrões de Deus, que Deus fala conosco por meio da palavra. Então, quando o apóstolo, ou melhor, Saulo de Tarso, que até então é Saulo de Tarso, ele é informado que tinha alguns irmãos ali que estavam criando situações para tirar a vida dele, ele teve que criar uma fuga. Preciso me desvencilhar. Quer dizer, na verdade, se nós formos analisar o texto, nem foi ele que buscou a fuga. Foi ele? Eu entendo que claramente ele entregou a situação na mão de quem, gente? Hein? Ele colocou a situação diante de quem? E Deus enviou os anjos de carne e osso para ajudá-lo a sair daquele local. Às vezes Deus envia anjos de carne e osso, meu irmão. Você nem imagina. Mas Deus envia anjos de carne e osso para que venha dar ordem ao nosso respeito, para nos livrar e nos guardar
dos homens maus, nos guardar dos maus caminhos, nos guardar daqueles que dizem ser apóstolos, mas são obreiros fraudulentos, são mentirosos, enganadores, falsos. Deus envia anjos de carne e osso para abrir os nossos olhos espirituais. Entende isso? Eu vou terminar. 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o quê? O temiam, não crendo que fosse o quê? Tá vendo? Então ele procura aproximação de outras pessoas que se diziam discípulos, que eram discípulos, melhor dizendo, mas eles temiam, claro, tinha um histórico do Saulo, temiam por conta daquilo que ele fazia com os seguidores de Cristo. Então eles entendiam, eles achavam que ele estava ali não com o objetivo de aprender sobre Cristo ou de falar sobre Cristo, e sim de criar oportunidades para prendê-los e matá-los. Mas vamos dar mais oportunidades, vamos ouvir mais as pessoas. O Senhor Jesus, ele fala, Tiago fala 1:19 e 20, todo homem seria pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, vamos aprender a ouvir melhor. Quando você ouve, se você é de Deus, Deus vai lhe dar discernimento espiritual para que você venha saber se aquilo que está sendo colocado é de Deus ou é de procedência maligna. Então tenha o olhar espiritual aberto, o olhar clínico, tenha o ouvido sensível à voz do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Um aplauso ao Senhor, que Ele merece.